Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um curso rápido de extensão aqui da Inove Educação. Eu sou o professor Carlos Maia, responsável pela difusão de conteúdo hoje para você. E o tema da aula de hoje, o tema desse nosso bate-papo, será esse aqui, ó. Fixação de alimentos, quais os critérios eu devo considerar? Esse curso é um curso rápido, de apenas 1 hora, e evidentemente, por esta razão, nós não temos a menor pretensão de exaurir o tema, até porque diante se está de um tema de altíssima complexidade, de grande quantidade de informação e de conteúdo que a gente não consegue, e nem é nossa pretensão, exterminar todas as dúvidas nesse curto lapso temporal. Ponto. Entretanto, a gente consegue, sem a menor dificuldade, passar para você, em respeito ao tempo que você está dedicando a nós, a maior quantidade possível de informações relevantes acerca desse tema. E é justamente sobre isso que a gente vai falar. Te peço uma gentileza, sigam-me nas redes sociais, a informação está aqui, dá um clique lá em curtir, aproveite o conteúdo que é difundido de graça praticamente todos os dias pelo professor Maia, a fim de que você consiga, inquestionavelmente, enaltecer a tua carreira em Direito de Família e Sucessões, que é a área em que eu leciono. A título de curiosidade, eu sou advogado há 17 anos, sou professor de Direito Civil e Processo Civil há 16 anos e, portanto, tudo aquilo que eu aplico na prática no meu escritório será desta maneira, clara, sem delongas, enfim, passada para você, para que você faça o mesmo na próxima manhã, para que você aplique aquilo que a gente vai dividir aqui de conteúdo no seu dia a dia, para que o seu cliente, lá na ponta da corda, seja beneficiado com toda a dedicação de tempo que você vai apresentar aqui para nós. Então, vamos começar. Já fizemos uma introdução que é importante para vocês saberem quem é o professor Maia, e a gente vai partir para um primeiro ponto. Esse material todinho, já adianto, tá todo disponível na plataforma, não precisa se preocupar em anotar, não precisa se preocupar em franzir a testa para fazer a leitura, enfim, tá tudo disponível, você vai ter acesso a ele sem a menor dificuldade em formato PDF, para você poder consultá-lo e não apenas isso, fazer eventuais ajustes, anotações, caso você entenda que isso é necessário. A Lei 5478/68, professor Maia, continua vigendo. Qual é a natureza jurídica da decisão que fixa os alimentos provisórios? Vamos fazer uma rápida observação temporal aqui. Em 1973, entrou em vigor o Código Civil de Bevilacqua, o Código Civil revogado, o Código Civil, aliás, desculpem, o Código de Processo Civil, que já não vige mais, que foi substituído pelo Código Civil, o Código de Processo Civil, ô cacete, que está em vigência até hoje. Lá no CPC antigo, nós não tínhamos inicialmente nenhuma figura tratando da concessão de uma tutela jurisdicional de maneira prévia, de maneira antecipada. Eu estou te afirmando isso porque é importante que vocês entendam o contexto em que nasce a Lei 5478/68, ou seja, lá em 1968, quando nem o CPC 73 em vigor estava, e a lei mais ampla que em vigência estava era o Código Civil de 16, que nada dizia de maneira contundente a respeito de processo, evidentemente, porque não era a sua função. Então, quando o CPC entra em vigor, lá em 73, ele não fala das tutelas antecipadas, que, diga-se de passagem, só foram introduzidas no CPC muito tempo depois e estavam previstas, para quem é um pouquinho mais experiente, para quem tem um pouquinho mais de calo na mão, deve se lembrar, no artigo 273, o famigerado artigo 273, que tratava da tutela antecipada. Na legislação atual, isso está muito claro, a gente já vai falar sobre isso, porque é importante essa observação, mas eu estou dando esses passos para trás e analisando a estrutura legislativa que existia quando a Lei 5478/68 entrou em vigor, para que você entenda que era necessária a previsão de um dispositivo
que franqueasse ao magistrado a autonomia para, independentemente de qualquer critério, olha o que eu estou afirmando, independentemente de qualquer critério, fixar os alimentos intitulados provisórios. Provisórios por quê, professor Maia? Entendamos o conceito dessa expressão. Toda vez que você maneja uma ação, seja ela qual for, não só de alimentos, quando você provoca o judiciário e o extrai da inércia, você tem um objetivo. Qual que é o teu objetivo? É a obtenção da prestação, anota isso, prestação da tutela jurisdicional. O que você busca com um processo? A entrega, prestação da tutela, proteção jurisdicional do Estado. Então, se você for traduzir prestação da tutela jurisdicional por um linguajar menos complexo, sem juridiquês, até para que o seu cliente entenda na reunião que você com ele fizer, você pode traduzir para a entrega da proteção do Estado. Então, o meu direito foi violado, em razão disso, eu passei a ter interesse, eu manejo uma ação batendo nas portas do judiciário dizendo me dá o direito e o juiz tem o dever, constitucionalmente, diga-se de passagem previsto, de entregar o direito. Se vai entregar certo, se vai entregar errado, se vai dar bom ou se vai dar ruim, não importa. O que interessa é que você saiba e diga isso para o teu cliente. Que o que você busca com o judiciário é a prestação da tutela jurisdicional, é a entrega da proteção do Estado. Ponto. Legal, professor Maia. Por que você está falando tudo isso? Porque a Lei 5478/68, que surgiu lá naquele contexto que eu mencionei para vocês, continua vigente. Percebam que eu não coloquei ali uma pergunta, mas sim fiz uma afirmação e que a lei continua vigente, até porque ela é uma lei especial e, de acordo com a lei de introdução, só se revoga a legislação especial de duas maneiras: se a nova lei tratar de toda a matéria ou, alternativamente, se a lei, ainda que geral, revogada expressamente. Isso não aconteceu nem com o Código Civil e nem com o Código de Processo Civil, o Código Civil de 2002 e o CPC de 2015. Nenhuma dessas normas genéricas, gerais, revogaram a legislação especial e, por isso, se pode afirmar que ela continua em vigência. Agora, veja só, é necessário uma adequação aí, porque se você for ler destrinchando a Lei 5478, hoje, na atual conjuntura, você consegue, sem muito esforço, chegar à conclusão de que aquilo que dali emerge só vale para as relações manutenidas entre pessoas, entre as quais existe poder familiar. O que eu quero te dizer é que quando você busca a fixação de alimentos, de acordo com as diretrizes que da lei escapam, o teu objetivo é provar que aquele a quem a ação é desfavorável, contra quem a ação é proposta, tem, pelo singelo fato de ocupar a posição titular do poder familiar, o dever de lhe dar guarida. Previsto está na Constituição Federal, trecho que é ratificado pelo Código Civil, que o dever de sustentar os filhos, o dever de sustentar, vamos ser um pouquinho mais abrangentes, as crianças e os adolescentes, recai concomitantemente a uma série significativa de pessoas e de entidades. Pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito privado e de direito público, como o Estado, por exemplo, que tem o dever de sustentar as nossas crianças. Só que o objetivo da lei não é esse sustento genérico, e sim a imposição de uma obrigação que já nasce moral. Você colocou um filho no mundo, você tem que sustentar, mas que moralmente foi ignorada, o pai deixou de contribuir e contra ele uma ação é proposta com embasamento nessa legislação. Vocês perceberam que eu citei várias vezes aqui o poder familiar como calço dessa ação, porque o Código Civil depois, lá em 2002, com vigência a partir de 2003, citou, lá no artigo 1694, se não me trai a memória, os alimentos devidos entre outras pessoas. Entre outras pessoas que não sejam pai, filho, mãe e filha. Entende? Então, embora a opinião que eu esteja externando agora não seja pacificada na doutrina, prefiro eu que vocês entendam
que a corrente preponderante afirma que a lei de alimentos serve apenas para a salvaguarda dos interesses das pessoas que são incapazes e em desfavor de quem o cidadão que colocou-a no mundo tem que agir. Ou em favor de quem, melhor dizendo, dependendo do ponto de vista, dependendo da maneira como você interpretou o que eu falei. O fato é que o autor da ação de alimentos, com base na lei 5478/68, em 98% dos casos será a criança ou o adolescente, ainda relativamente ou absolutamente incapaz, que deseja pleitear alimentos de seu pai ou de sua mãe. Professor Maia, uma pergunta. Se porventura o cara tem 19 anos de idade e ele quer pleitear alimentos para seu pai, ele pode fazê-lo? Pode. Não disse que não poderia. Só que esta pretensão não será mais escudada, não terá mais arrimo na lei 5478/68, mas sim no Código Civil, que prevê lá no artigo 1694, deixa eu só confirmar se é esse o artigo mesmo, porque eu já falei 2 vezes, e eu não quero falar besteira, se aqui já não falei. E vamos corrigir a tempo, então, de ficar gravado aqui para vocês qual é o artigo certo. Mas eu tenho quase certeza que é o 1694. 1694, vamos ver. Tá certo, tá certinho. Então, não repeti 2, 3 vezes o artigo, felizmente, de maneira correta. Podem os parentes, os cônjuges e os companheiros pedir uns aos outros alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Então, um pai pode pleitear alimentos para um filho? Um pai, eu vou repetir, um pai pode pleitear alimentos para um filho em casos, eu não diria excepcionais, mas eu diria menos comuns? Sim. Inclusive se esse pai for idoso e for abraçado pelo Estatuto do Idoso, que prevê expressamente essa possibilidade. Além do Estatuto do Idoso, você tem o Código Civil sendo aplicado de maneira panorâmica e dando a este idoso a guarida de que ele necessita. Um cônjuge pode pleitear pensão para o outro? Pode. E esse dever de um sustentar o outro deriva, diga-se de passagem, da eficácia do casamento. Porque está escrito lá no artigo 1566, se eu não estiver enganado, são deveres de ambos os cônjuges. Um dos incisos diz a mútua assistência. Então ali nasce a obrigação, que é, diga-se de passagem, depois esquartejada de uma maneira um pouco mais detalhista pelos artigos 1694 e seguinte. Então, para a gente finalizar, o objetivo da lei é proteger os incapazes, relativa ou absolutamente. Legal. O artigo 4º, vocês perceberam que eu tinha colocado aí uma segunda observação. Qual é a natureza jurídica da decisão que fixa os alimentos provisórios? Por que esse termo provisórios é aplicado? O que é uma decisão provisória? Vamos entender isso sob a ótica do processo civil. Uma decisão provisória é aquela cujos efeitos serão irradiados durante um período determinado de tempo. E quando eu falo um período determinado, não quer dizer por 1 semana, por 2 semanas, por 5 semanas, mas quer dizer do momento em que a obrigação nasce, por decisão judicial, até o momento em que uma outra decisão mais ampla, mais forte, mais plena, a substitua ou eventualmente até a ratifique, enfim. E essa decisão é a sentença. Então os alimentos provisórios, com base na lei 5478/68, são concedidos por meio de uma decisão que a gente intitula interlocutória, que é uma decisão no curso do processo que não põe fim à discussão, ao imbróglio processual. E por isso ela é chamada de interlocutória. E por que os alimentos são, quando por ela fixados, assim denominados? Porque eles valem do dia em que a decisão foi publicada até a sentença. Porque a sentença, como eu disse, substituirá, eventualmente até ratificando, a decisão interlocutória que fixou os alimentos provisórios. Então são valores que valem da fixação até a sentença. E esse é o termo que esta expressão quer trazer à tona. Esse é o termo no sentido de tempo, tá? É o tempo daqui até aqui que a expressão traz à tona. Então ele abrange o termo provisórios, essa expressão. E qual é a natureza jurídica? Quando a gente fala assim, qual é a natureza jurídica de uma coisa, sabe o que a gente quer saber? A gente quer saber o que é isso para o direito. Traduz assim, para o direito, o que é isso? Então qual é a natureza jurídica
de uma sentença. O que é isso para o direito? Qual é a natureza jurídica de uma decisão interlocutória? O que é isso para o direito? Qual é a natureza jurídica de uma decisão da relatoria no tribunal? O que é isso para o direito? Sempre que você enxergar essa pergunta, qual é a natureza jurídica? Você tem que tentar respondê-la fazendo uma outra indagação. O que é isso para o direito? Se você conseguir responder essa pergunta, você entendeu qual é a natureza jurídica. Para um pouco e vamos pensar. O que é uma tutela? É uma prestação. O que é uma tutela provisória de urgência? É uma tutela que vale por um tempo e que será concedida quando o giroflex estiver ligado. Fecha os olhos, pensa que você está no trânsito, parado, semáforo fechado, alguma coisa está impedindo, é uma lei de trânsito, que você avance. Mas os teus ouvidos escutam aquela sirene que vem gritando cada vez mais alto, porque está se aproximando e pedindo passagem. Dá licença, eu estou numa emergência, saia da minha frente, dê-me passagem. Essa é a natureza jurídica de uma decisão de urgência. Não se pode esperar o fim do processo, a decisão definitiva chamada sentença, porque pode ser que lá, quando essa decisão chegar, seja tarde demais. Pensa que você está com um caso aí no teu escritório. Uma moça te procurou porque a filha dela está adoentada, internada, tem que fazer uma cirurgia porque a medicina disse que a cirurgia tem que ser realizada e não cabe a nós, juristas, discutirmos o parecer médico. E aí você pede autorização ao plano de saúde e ele diz, não dou. Aí a pessoa liga para você, que é advogado, e fala, doutor, pelo amor de Deus, socorro, minha filha está correndo o risco de morrer. O que você tem que fazer? Bater na porta do judiciário. Mas você vai entrar no judiciário com uma ação pedindo a citação da pessoa jurídica por carta, dizendo que quer audiência de conciliação, para depois dela ser citada, ter 15 dias úteis para apresentar contestação, para depois vir a réplica, para depois a audiência de instrução, depois do despacho. Acabou, a criança morreu. Não tem esse tempo. Então você está com o giroflex ligado, a buzina ecoando, e as pessoas que supostamente estavam na sua frente, paradas no semáforo, têm que te dar passagem. Isso é tutela de urgência. E por que provisória? Porque é de um tempo até outro tempo. Daqui, do momento em que a decisão é proferida, até outra que a substitua, ou eventualmente a revogue, ou eventualmente a ratifique. Qual é a natureza jurídica da tutela de urgência? Lá do artigo 4º da Lei 5478. Sabe o que diz o artigo 4º? Diz assim, ó. O juiz, ao despachar a inicial, fixará, olha o tempo verbal, não está dizendo, talvez deva, não está dizendo, quem sabe seja o caso, não está dizendo, excelência, você acha que não é melhor? Está dizendo, fixará, é uma imposição. O juiz, ao despachar a inicial, fixará os alimentos provisórios, não tem alternativa. E o que precisa para a criança que contrata você por meio da sua mãe ou do seu pai conseguir uma tutela provisória numa ação de alimentos? A resposta é muito simples. Muito simples. Apenas provar por meio de um documento chamado, na prática, de certidão de nascimento, que aquela criança é filha daquele em desfavor de quem a ação é proposta. Basta a certidão de nascimento. Eu estou falando, por hora, dos critérios basilares para você manejar uma ação dessa. Daqui a pouco, provavelmente no segundo ou no terceiro bloco, nós vamos tratar dos critérios mais específicos para uma ação de alimentos ser bem feita. Para ser, inclusive, difícil para o advogado da outra parte apresentar uma defesa. Esse é o objetivo desse curso. Trazer a você um conteúdo de altíssimo nível para você aplicar amanhã no teu escritório. Então perceba, para a gente encerrar esse bloco, que eu preciso pedir ao juiz uma tutela provisória de urgência. Com base em que, excelência? Na certidão de nascimento. Só basta isso? Só. Para entrar com a ação, só. Os critérios a serem considerados eu vou explicar já.
mas para entrar com a ação só. Então você quer dizer, Maia, que o juiz vai fixar a pensão mesmo que o giroflex não esteja ligado? Sim, e eu já vou explicar para vocês o porquê no próximo bloco. Até já!